Hello people! Sejam muito bem-vindos a mais uma mega aula com filmes. Hoje vamos analisar algumas cenas com o ator Brad Pitt. E vamos começar com o filme Troia. Vamos lá! A cena em que vamos analisar é a breve conversa entre Aquiles e Heitor, minutos antes de se enfrentarem em frente aos portões de Troia. Para entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos assisti-la primeiramente com legendas em português. Vamos lá! I've seen this moment in my dreams. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. There are no pacts between lions and men. Now you know who you're fighting. I thought it was you I was fighting yesterday. And I wish it had been you. Agora esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá. I've seen this moment in my dreams. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. There are no pacts between lions and men. Now you know who you're fighting. I thought it was you I was fighting yesterday. And I wish it had been you. Agora vamos compreender fala por fala. I've seen this moment in my dreams. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses. I've seen this moment in my dreams. I've seen this moment in my dreams. I'll make a pact with you, with the gods as our witnesses. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses. Quando ele começa dizendo I've seen, essa frase está no present perfect. É uma abreviação de I have seen. Se você traduzir isso aqui ao pé da letra, vai ficar eu tenho visto. Mas na verdade, simplesmente significa eu vi, pois present perfect fala sobre um passado que tem uma certa consequência, um certo reflexo ao tempo presente. Então ele havia visto aquele momento nos sonhos. Então, I've seen this moment significa eu vi este momento. In my dreams significa simplesmente em meus sonhos. I've seen this moment in my dreams. E aí na sequência ele diz uma frase no futuro, presta atenção. I'll make a pact with you. I'll make a pact with you. Significa eu farei um pacto com você. Lembrando que I'll é uma contração de I will. Então, I'll make a pact, eu farei um pacto with you, com você. Na sequência, with the gods significa com os deuses, já que não tinha testemunhas ali ao redor deles para afirmar que eles estavam fazendo um pacto, para testemunhar que eles estavam fazendo um pacto naquele momento, ele fala o seguinte, olha, eu farei um pacto com você. With the gods, com os deuses, que era muito comum naquela época, a cultura deles ter vários deuses. E aí ele diz, as our witnesses, que ao pé da letra significa como nossas testemunhas. Então, I've seen this moment in my dreams. I've seen this moment in my dreams. Eu vi este momento em meus sonhos. I'll make a pact with you. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses. With the gods as our witnesses. Eu farei um pacto com você, com os deuses como nossas testemunhas. Vamos então analisar a pronúncia dessa frase. Percebam que aqui nós colocamos a frase em inglês
E aqui embaixo uma transcrição aportuguesada buscando chegar o mais próximo possível de como que eles pronunciaram palavra por palavra e também as palavras que foram conectadas. Olha só que interessante. Ele primeiro começa pronunciando assim: I've seen this moment in my dreams. I've seen this moment in my dreams. I've seen this moment in my dreams. Percebe que o sonhos, você não fala dreams, não é som de dra, dre, dri, não, é uma coisa mais lá pra dentro. Dreams. I've seen this moment in my 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 dreams. I'll make a pact with you. 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 With the gods as our witnesses. With the gods as our witnesses. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses. Então, I've seen this moment in my dreams. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses. I've seen this moment in my dreams. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses. I've seen this moment in my dreams. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses. I've seen this moment in my dreams. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. Quando ele começa dizendo let us pledge, us significa nós, e quando ele fala let us é como se fosse vamos. E vamos o quê? Pledge significa juramento, significa prometer, significa combinar. Lembrando, nesse sentido aqui de juramento, eles estão fazendo ali um trato entre eles. Ele está propondo o seguinte: vamos combinar, então, vamos fazer um trato, that the winner, vamos combinar que o vencedor, vocês percebem que aqui that significa que, então vamos combinar, let us pledge that the winner, que o vencedor, e então ele diz uma frase no futuro, will allow significa permitirá, allow é o verbo permitir, will está conjugando esse verbo para o futuro, então fica permitirá, the loser, o oposto de the winner, já que aqui é o vencedor, aqui embaixo o perdedor. Então vamos combinar que o vencedor permitirá ao perdedor, permitirá o que para ele? All the proper funeral rituals, significa todos os rituais funerários apropriados. Basicamente temos isso, todos os rituais funerários apropriados. Temos então a tradução desse trecho. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. Vamos combinar que o vencedor permitirá ao perdedor todos os rituais funerários apropriados. Vamos então entender a pronúncia desse trecho, vamos lá. Ele pronuncia dessa seguinte forma: Let us pledge that the winner. Let us pledge that the winner. Bom, ele não fala winner com som de é uma pronúncia um pouquinho mais britânica, ele puxa mais pro winner, como se fosse literalmente winner. Let us pledge that the 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 winner will allow the loser all the proper funeral rituals. Will allow the loser all the proper funeral rituals. Will allow the loser all the proper funeral rituals. Will allow the loser all the proper funeral rituals. Will allow the loser all the proper funeral rituals. Will allow the loser all the proper funeral rituals. Will allow the loser all the proper funeral rituals. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals.
Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. There are no pacts between lions and men. Now you know who you're fighting. There are no pacts between lions and men. Now you know who you're fighting. Bom, quando o Aquiles diz there are no, ao pé da letra, vamos lá. There are é o verbo há, de haver, né? Existir, enfim. Quando ele junta there are, que é plural, afirmativo, junto com no, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, há nenhum pacto, né? Só que pacto aqui tá no plural, tá pactos, não dá para traduzir ao pé da letra, portanto nós vamos adaptar para não há pactos. E então ele diz between, significa entre, sempre entre duas pessoas, duas coisas, dois lugares, sempre entre dois objetos, você vai utilizar between, ok? Então, there are no pacts, não há pactos, between lions, entre leões, e men, homens. Então, entre leões, vamos deixar aqui na linha de baixo, não há pactos entre leões, and men, e homens. Um fator muito importante para você entender, men com e, homens, plural. Man com a, homem, um só, ok? Então aqui, claramente, você vê lions and men, plural. Now you know, agora você sabe. Who significa quem. Vamos traduzir aqui ao pé da letra. Quem you're fighting. Você está lutando. Lembrando que you're é uma contração de you are, significa você é, você está. Nesse caso, você está, porque lutando, né? Você está lutando. You are fighting. Juntando tudo, you're fighting, né? Ele fala fighting, ele não fala fighting, que seria mais puxado no americano, né? Então, now you know who you're fighting. O que é interessante é porque se nós traduzirmos isso aqui ao pé da letra, vai ficar assim, ó. Agora você sabe quem você está lutando. No português, obviamente, você tem que colocar um com aqui, né? Agora você sabe com quem você está lutando. Mas você percebe que na frase em inglês em nenhum momento foi citado with, com. Por isso que eu falo que na maioria das vezes você tem que fazer adaptações para trazer para o português, para fazer sentido na nossa língua, né? Então, presta atenção. There are no pacts between lions and men. There are no pacts between lions and men. Não há pactos entre leões e homens. Now you know who you're fighting. Now you know who you're fighting. Agora você sabe com quem você está lutando. Vamos então analisar a pronúncia dessa frase. There are no pacts between. There are no pacts between lions and men. Lions and men. There are no pacts between lions and men. There are no pacts between lions and men. There are no pacts between lions and men. Now you know who you're fighting. 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 Então, there are no pacts between lions and men. Now you know who you're fighting. There are no pacts between lions and men. Now you know who you're fighting. There are no pacts between lions and men. Now you know who you're fighting. There are no pacts between lions and men. Now you know who you're fighting.
I thought it was you I was fighting yesterday. And I wish it had been you. I thought it was you I was fighting yesterday, and I wish it had been you. Quando ele começa dizendo I thought, significa eu achei, eu pensei. Lembrando que thought é o passado do verbo think, pensar. Então, eu achei, it was you, eu achei que era você. I was fighting yesterday, significa ao pé da letra eu estava, I was fighting yesterday, eu estava lutando ontem. Mais uma vez no português você tem que adicionar um com. Então, eu achei que era com você que eu estava lutando ontem. Presta atenção no que nós fizemos aqui, ó. I thought it was you. Eu achei que era com você. I was fighting yesterday, que eu estava lutando ontem. Então eu achei que era com você que eu estava lutando ontem. Na verdade era com o primo do Aquiles, né? Enfim. And I wish. Você vai perceber que wish no inglês sempre vai indicar um desejo. Aqui quando você fala and I wish, é como se ele estivesse dizendo e eu queria. E eu queria o quê? E ele explica o que ele queria. Ele queria que it had been you. Se você traduzir ao pé da letra, vai ficar isso tivesse sido você. Dá para entender, né, o que ele quis dizer. Eu queria que tivesse sido você. E ele matou o primo do Aquiles, né, achando que era o Aquiles. E ele diz, I thought it was you I was fighting yesterday. I thought it was you I was fighting yesterday. Eu achei que era com você que eu estava lutando ontem. And I wish it had been you. And I wish it had been you. E eu queria que tivesse sido você. Vamos então para a pronúncia. Presta atenção. Ele pronuncia da seguinte forma. I thought it was you I was fighting yesterday. I thought it was you I was fighting yesterday. I thought it was you I was fighting yesterday. I thought it was you I was fighting yesterday. I thought it was you I was fighting yesterday. And I wish it had been you. 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 I thought it was you I was fighting yesterday. And I wish it had been you. I thought it was you I was fighting yesterday. And I wish it had been you. I thought it was you I was fighting yesterday. And I wish it had been you. I thought it was you I was fighting yesterday. And I wish it had been you. Agora você vai assistir comigo essa cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais clara, mais fácil a compreensão. Não se esqueça, volte esta aula quantas vezes forem necessárias. Escreva, repita, pratique, fale junto comigo até você conseguir compreender 100% dessa cena sem legendas. Então, bora lá. I've seen this moment in my dreams. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. There are no pacts between lions and men. Now you know who you're fighting. I thought it was you I was fighting yesterday. And I wish it had been you. Brad Pitt protagonizou o filme World War Z, no Brasil conhecido como Guerra Mundial Z. Bora lá! Nesta cena que nós vamos analisar, o personagem Jerry, interpretado por Brad Pitt, estava conversando com um virologista de Harvard dentro de um avião, e eles estavam partindo para uma missão para tentar descobrir qual era a possível origem do vírus que estava devastando o planeta até aquele momento do filme. E aí o personagem Jerry pergunta para o virologista jovem se seria possível eles encontrarem alguma coisa. E aí o virologista dá uma resposta dizendo que a mãe natureza é como uma serial killer,
que ninguém é melhor ou mais criativa. E para nós entendermos melhor essa cena, vamos assisti-la primeiramente com legendas em português. Bora lá! Think we're gonna find anything? Yeah, we're gonna find something. Mother Nature is a serial killer. No one's better, more creative. Like all serial killers, she can't help the urge to want to get caught. And what good are all those brilliant crimes if no one takes the credit? Agora, essa mesma cena com legendas em inglês. Think we're gonna find anything? Yeah, we're gonna find something. Mother Nature is a serial killer. No one's better, more creative. Like all serial killers, she can't help the urge to want to get caught. And what good are all those brilliant crimes if no one takes the credit? Agora vamos compreender fala por fala. Think we're gonna find anything? You think we're gonna find anything? Essa foi a pergunta do Jerry, o Brad Pitt. Bom, gente, primeiramente, é importantíssimo entender que essa é uma pergunta informal, ou seja, ela não está 100% correta gramaticalmente. Por quê? Pensa comigo o seguinte, ela é uma pergunta no presente, certo? Ele começa dizendo, you think, sendo que nós aprendemos que se eu quero fazer uma pergunta no presente, no contexto você acha, eu teria que perguntar, do you think? Você acha? Por essa razão, nesta frase citada pelo personagem, está faltando o auxiliar aqui na frente, do, que indica simplesmente que é uma pergunta e que está no presente. Então, para realizar qualquer tipo de pergunta no presente, tipo, você quer, você acha, você gosta, você fica, você permanece, tudo isso, perguntas no presente, você vai ter que utilizar um auxiliar no começo, seja ele do ou seja ele does. Nesse caso, nós usamos do. Por quê? Porque do é o que nós usamos para I, you, we, they. Já o auxiliar does, para realizar perguntas no presente, tá? Lembrando que eu estou falando aqui de perguntas no presente, tá? Então, does, nós usamos para he, she, it. Então, essa é a diferença desses dois auxiliares. Bom, então, ele simplesmente omitiu. You think? Você acha? Vamos colocar aqui o você acha. E aqui, preste atenção, agora nós temos uma contração, uma abreviação de uma estrutura do verbo to be. Vamos lá. We are. Certo? É uma contração disso aqui, ó. We are. Só que junto fica assim, ó. We're. We're. Você acha? We're. O que significa we're? We are. Nós somos ou nós estamos. Prestem atenção numa coisa muito importante aqui, ó. We're gonna. Eu vou digitar aqui embaixo para nós debulharmos literalmente palavra por palavra. Esse we're gonna é uma contração de we are going to. Deu para entender? We are going to. Isso aqui não podemos traduzir ao pé da letra. Por quê? Porque se você traduzir isso ao pé da letra, vai ficar nós estamos. Lembra que eu falei? Verbo to be, ser ou estar. Nesse caso, nós estamos. Nós estamos indo para... Não faz sentido. Nós estamos indo para encontrar alguma coisa. Gente, toda vez que você se depara com verbo to be, o verbo to be é isso aqui, tá? Essa contração aqui, ó. Do are, certo? Verbo to be. Toda vez que você se depara com o verbo to be mais going to, estamos nos referindo a um futuro decidido ou um futuro planejado. Quer dizer o quê? Que a pergunta, ela simplesmente significa você acha que vamos? Só que não é um simples futuro assim. Não, é um futuro decidido, algo planejado. É muito comum nós usarmos to be mais going to. Então assim, vou falar para vocês. Muitas pessoas me perguntam, uma das perguntas mais feitas quando se trata de futuro, uma das perguntas mais feitas é:
qual que é a diferença entre will e going to? Já que os dois indicam futuro. Basicamente, o going to vai sempre indicar um futuro certo, decidido, planejado. E o will, nem sempre. O will, às vezes, vai representar uma coisa incerta. Ou, às vezes, quando você vai realizar a ação. Por exemplo, aí eu vou tomar café. E eu tô realizando a ação no mesmo momento que eu tô falando. Aí eu falo, I will drink coffee. Quer dizer o quê? Que eu vou fazer algo, mas pensa, não é uma coisa que requer um planejamento, não é uma coisa que você decide. Geralmente, o going to, ele tem essa característica de um futuro planejado, de algo decidido. E o que é interessante é que nessa cena, por que ele usou we're gonna? Porque o que eles iriam basicamente realizar nessa jornada daqui em diante era algo planejado, era algo que já estava decidido. Então não seria a mesma coisa eu dizer assim, ó, you think we will find anything, daria uma coisa muito incerta, daria a mesma tradução, sabe? Daria o mesmo significado. Você acha que nós vamos encontrar alguma coisa? Afinal, find significa o verbo encontrar. Então, quando eu falo assim, ó, você acha que vamos encontrar... E aí nós temos aqui o anything, que significa algo ou alguma coisa. Eu posso tirar esse we're gonna e deixar o will. Só que vai mudar o sentido. Embora a tradução seja a mesma, o sentido muda. O sentido de uma coisa é incerto. Você acha que nós vamos encontrar alguma coisa? Agora, quando eu falo you think we're gonna find anything, quando o Jerry faz essa pergunta para o virologista, o que ele está esperando receber? Uma confirmação. Tipo assim, essa missão, ela realmente vai valer a pena? Nós realmente vamos encontrar alguma coisa? Tá exigindo o quê? Uma confirmação. E uma coisa aqui muito importante, quando se trata desse termo aqui, ó, anything, algo ou alguma coisa, é muito comum você ver o anything ser usado para perguntas ou frases negativas, tá? E você vai ver que tem uma palavrinha que é extremamente semelhante, quase um sinônimo mesmo, que é o something. Something é o que nós costumamos utilizar para frases afirmativas, que é inclusive a resposta do virologista para o Jerry. Nós vamos ver na próxima frase já, tá? Mas basicamente significam a mesma coisa. Something, alguma coisa, algo, anything, alguma coisa, algo. Porém, são usadas em sentidos diferentes, tá? Então, estou mostrando para vocês aqui que nem sempre a tradução literal funciona, tá? É preciso entender em quais sentidos você pode utilizar cada palavra. Ok? Afinal, o português é uma coisa muito interessante, porque nós usamos o verbo achar, tanto no sentido de pensar, tanto no sentido de encontrar algo. E no inglês eles se separam. Olha só, think é o verbo achar, de pensar, e find é o verbo achar, no sentido de encontrar. Já pensou se eu falasse assim, ó, você acha que vamos achar algo? Ia ficar muito estranho, né? Por isso que a gente traduziu para você acha que vamos encontrar algo. Então você percebe que no inglês tem o find, de encontrar alguma coisa, e tem o think, de pensar, achar. Então temos essas diferenças aí sutis no inglês, tá? Então, basicamente, nós traduzimos essa frase para você acha que vamos encontrar algo? Vamos então compreender a pronúncia. Para você que não está acostumado com o método do canal, eu faço basicamente o seguinte. Primeira frase em inglês. Aqui no meio a transcrição fonética e aqui embaixo na terceira linha eu apresento a transcrição aportuguesada, né, para você ler exatamente como é pronunciado, ou o mais próximo possível de como é falado essa frase em inglês. Então vamos lá. You think we're gonna find anything? Prestem atenção, porque TH não é uma coisa que dá para ser representada no português, tá? O som do TH é um fonema inexistente da língua portuguesa. Por essa razão, esse símbolo aqui, ó, tá vendo esse símbolo aqui da transcrição fonética? Estranho demais, né? Em português não tem como representar isso com alguma letra. Não é som de D, não é som de V, não é som de F, é simplesmente o TH. Então,
You think we're gonna find anything? E como que é o som do TH? Língua na ponta do dente ali. Think. Dá aquela sopradinha sutil. You think we're gonna find anything? Então, enquanto você está assistindo, se você estiver anotando, por favor, pratique comigo aqui repetindo também, tá? Vamos lá. You think we're gonna find anything? You think we're gonna find anything? You think we're gonna find anything? 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 Yeah. Yeah, we're gonna find something. Yeah, we're gonna find something. Bom, essa frase, esse trecho, basicamente foi uma resposta à pergunta anterior. Então, yeah é uma resposta afirmativa. Traduzimos para sim. 2 vezes ele diz. E aí, então, ele diz a mesma sentença da frase anterior. We're gonna find. Eu não vou explicar isso de novo, porque a explicação já está lá em cima. Então, é a mesma tradução. Sim, nós vamos encontrar. E aí temos aqui o something. Lembra que eu falei do something? Frases afirmativas, é comum você encaixar o something. E aí, tradução é a mesma. Algo. Então, essa frase inteira basicamente, sim, nós vamos encontrar algo. Quanto à pronúncia, yeah, we're gonna find something. Yeah, we're gonna find something. Yeah, we're gonna find something. Yeah. Yeah, we're gonna find something. Yeah. Yeah, we're gonna find something. Yeah. Yeah, we're gonna find something. Mother Nature is a serial killer. No one's better, more creative. Mother Nature is a serial killer. No one's better, more creative. Bom, uma coisa que é interessantíssima aqui é que o sotaque dele é puramente britânico. Então ele fala Mother Nature is a serial killer. No one's better, more creative. Você percebe que o sotaque britânico carrega aquele peso na hora de pronunciar o T. Não é pronunciado better, igual o inglês americano, é pronunciado better. O nature de natureza é pronunciado nature, Mother Nature. Então, olha só que interessante. Quando ele diz Mother Nature, significa basicamente a mãe natureza. E aí ele diz is a serial killer. Significa é uma serial em série. Killer, assassino, assassina. Nesse caso, né, killer também significa matador, né? O que é interessante é que serial killer é um termo bem comum. E a tradução dele é assassino em série. Se formos traduzir ao pé da letra, seria é uma assassina em série. Eu não sei vocês, mas eu preferiria deixar, ao invés de deixar assassina em série, eu preferia deixar é uma serial killer mesmo. Eu acho que fica mais interessante. E aí ele diz, no one's better. Bom, o que quer dizer o no one's? Primeiramente, no one is. Quer dizer ninguém é. Então, o termo no one significa ninguém. Is é e better é o que nós conhecemos como melhor. Então, ninguém é melhor. Dizendo o quê? Que não há ninguém melhor que a mãe natureza como serial killer. E aí no final desse trecho ele diz more creative, que significa mais criativa, ou criativo. Nesse caso, a mãe natureza criativa. Bom, gente, então, tecnicamente esse trecho completo significa a mãe natureza é uma serial killer. Ninguém é melhor, mais criativa. Então, vamos para a pronúncia. Mother Nature is a serial killer. No one's better, more creative. Mother Nature is a serial killer. No one's better, more creative. Mother Nature is a serial killer. No one's better, more creative. Mother Nature
is a serial killer. No one's better, more creative. Mother Nature is a serial killer. No one's better, more creative. Mother Nature is a serial killer. No one's better, more creative. Like all serial killers, she can't help the urge to want to get caught. But like all serial killers, she can't help the urge to wanna get caught. Bom, quando ele diz aqui but, significa mas. Like aqui não significa o verbo gostar, muito menos curtir. Não. Esse like é como? Então, mas como all serial killers, vamos traduzir para todos os serial killers, lembrando que serial killers, assassinos em série, certo? Nós traduzimos para os serial killers, para ficar mais legal, né? E aí depois, she can't, basicamente significa ela não pode. Neste contexto, é interessante que o can't não é só não pode no inglês, tá? Nesse contexto aqui, ele significa não consegue. É interessante porque o termo can significa poder, no sentido de conseguir algo, permissão, possibilidade, capacidade. E nesse caso é o não consegue, que é a forma negativa. Então, she can, ela consegue, ela sabe, ela pode. E she can't, ela não consegue, ela não pode. Então, vamos traduzir aqui para ela não consegue. E aí depois temos o verbo help, que você provavelmente conhece como ajudar, certo? Vamos entender essas três palavras aqui, ó. Help the urge. Se formos traduzir ao pé da letra, seria ajudar o impulso. Agora fala pra mim, faz sentido traduzir para ajudar o impulso? Não. O sentido que quer passar é sentido de impedir o impulso. Impulso do quê? Vamos lá. To wanna, para quem não acompanhou as últimas aulas, eu falei bastante sobre o wanna. É uma contração de want to. Querer, verbo querer. Então ela não consegue impedir o impulso de querer. E aí nós temos aqui no final o get caught. O que significa get caught? Significa ser pega ou ser apanhada. Ou num contexto mais casual, ser descoberta. Então prestem atenção como que a gente traduziu essa frase inteira. Ó. Mas, como todos os serial killers, ela não consegue impedir o impulso de querer ser descoberta. Segundo a história do filme, ele está dizendo que mesmo a mãe natureza iniciando esse vírus zumbi que devastou o planeta até ali, que mesmo ela não conseguiria impedir o impulso de ser descoberta. Afinal, nós vamos ver na próxima frase a pergunta que ele faz, né? Para que servem os crimes brilhantes se ninguém leva o crédito por eles? Enfim, só para você entender a construção dessa frase e o contexto na qual o personagem se refere. Então vamos para a pronúncia. But like all serial killers, she can't help the urge to wanna get caught. O que é interessante é que na pronúncia britânica dele, can't é pronunciado como can't. She can't, she can't. E aí ele não fala but também, ele não fala but like, ele fala but like. O T não sai, vai ficar tipo um but like all serial killers, she can't help the urge to wanna get caught. Então can't vai ficar can't. Então vamos lá, repitam comigo aí. But like all serial killers, she can't help the urge to wanna get caught. Like all serial killers, she can't help the urge to want to get caught. Like all serial killers, she can't help the urge to want to get caught. Like all serial killers, she can't help the urge to want to get caught. What good are all those brilliant crimes if no one takes the credit? What good are those brilliant crimes if no one takes the credit? Bom, quando ele diz aqui, ó, what good are, primeiramente você precisa entender que what good is, ou what good are, diferenciação básica ali, né, de verbo to be para esse are. Isso aqui, gente, geralmente quando tem lá uma condição lá no meio da frase, tipo esse if, aqui que significa se,
Vamos dar uma grifada nele aqui, ó. Se. Beleza? Então, if significa se. Geralmente, quando a frase em inglês começa com what good are, e lá no meio tem um if de condição, nós não podemos traduzir ao pé da letra. Eu canso de falar isso aqui, não traduz ao pé da letra, senão não vai fazer nenhum sentido. Afinal, what nós conhecemos como o que. Good conhecemos como bom, e are ser ou estar. O que bom é, o que bom está, o que bom são, afinal é are, né? Gente, não faz sentido nenhum. Então, para que você não fique preso a isso, é importante entender que what good are seria algo como de que servem tan 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 se. Então você percebe que vai ter uma condição ali, né? Então pode ser um de que servem ou para que servem, certo? Dois sentidos aí para você traduzir o what good are. Para que servem ou de que servem, é esse o sentido que está passando what good are, geralmente quando temos uma condição lá no meio da frase, tá? Então vamos lá, de que servem o quê? Those significa aqueles ou aquelas coisas distantes. Nesse caso, podemos adaptar para esses. Então, de que servem esses brilhante, né? Crimes. Então, esses crimes brilhantes. Por que ele fala brilliant primeiro? Porque, tecnicamente, qualidade, adjetivo. No inglês, sempre o adjetivo, a qualidade, a característica, vem primeiro. Então, esses crimes brilhantes. Those brilliant crimes, basicamente. E aí vem a condição. If. Se. Então, eu vou deixar o se aqui grifado também, tá? De que servem esses crimes brilhantes? Se. E aí vamos continuar. No one, como acabamos de ver, significa ninguém. Então, se ninguém, certo? Essa é a condição. De que servem esses crimes brilhantes? Se ninguém. E aí nós temos aqui no final o take the credit, que significa levar o crédito por alguma coisa, por algo. Então, por que ele está escrito aqui com S? Porque ele está sendo conjugado na terceira pessoa do singular. Simple present, presente simples. Toda vez que você conjuga um verbo na terceira pessoa do singular com he, it, nesse caso, quem é o sujeito na terceira pessoa do singular? No one. Olha só que interessante, até o no one, ninguém, é considerado uma terceira pessoa no singular. Então, ninguém leva o crédito. Então, nós traduzimos esse final aqui para se ninguém levar o crédito. Então, é isso aí, gente. Ó, o mais importante aqui nessa fala é você entender o sentido que o personagem está passando com as estruturas que ele está utilizando. Então, traduzimos basicamente para de que servem esses crimes brilhantes se ninguém levar o crédito. Vamos então para a pronúncia. What good are those brilliant crimes if no one takes the credit? What good are those brilliant crimes if no one takes the credit? What good are those brilliant crimes if no one takes the credit? What good are all those brilliant crimes if no one takes the credit? What good are all those brilliant crimes if no one takes the credit? What good are all those brilliant crimes if no one takes the credit? Agora vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Perceba, note aí se agora vai ficar mais fácil de compreender. Não se esqueça, volte essa aula, volte esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Bora lá! Think we're gonna find anything? Yeah, we're gonna find something. Mother Nature is a serial killer. No one's better, more creative. But like all serial killers, she can't help the urge to want to get caught. And what good are all those brilliant crimes if no one takes the credit?
E se você ainda não me segue lá no Instagram, lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias, hein? E vamos analisar mais uma cena deste filme. Vamos lá! Nesta cena que nós vamos analisar, o personagem Jerry, interpretado por Brad Pitt, está em Jerusalém, Israel, conversando com um homem atrás de respostas sobre como surgiu o vírus que havia devastado o planeta. E enquanto eles conversavam, alguns zumbis ameaçavam pular aquele muro que estava cercando a cidade. O personagem Jerry, ele estava ali para realmente ter respostas sobre a origem do vírus. Então ele estava querendo saber quem era o paciente zero, onde o vírus zumbi havia surgido, e ele estava num momento que ele precisava de respostas. E para nós entendermos melhor o contexto dessa cena, antes de mais nada, antes de começar essa aula, você vai deixar o seu like aqui embaixo, o seu joinha nesse vídeo para você me ajudar com este trabalho aqui na internet, e nós vamos assistir essa cena primeiramente com legendas em português. Vamos lá! If I could get into India, where would I start? Who would I speak with? India is a black hole. Forget about patient zero. I can't do that. It's too late for me to build a wall. I'm running out of time. I need specifics. I need answers. I don't have answers. All you can do is find a way to hide. Agora esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá! If I could get into India, where would I start? Who would I speak with? India is a black hole. Forget about patient zero. I can't do that. It's too late for me to build a wall. I'm running out of time. I need specifics. I need answers. I don't have answers. All you can do is find a way to hide. Agora vamos analisar frase por frase desta cena completa. Bora lá! If I could get into India, where would I start? Who would I speak with? If I could get into India, where would I start? Who would I speak with? Quando ele fala if I could get into India, ele está dizendo se eu pudesse entrar na Índia. É uma suposição, ele está querendo entrar na Índia, ele está querendo ir para a Índia para descobrir a origem do vírus. Então, if I could, se eu pudesse, get into India, seria entrar na Índia. E aí ele diz o seguinte, where would I start? Você percebe que nós temos dois would nessas citações? E qual que é a função dele? Fazer com que o verbo no português termine com ia. Então nós temos aqui começar, vai ficar começaria, e falar, vai ficar falaria. Portanto, onde eu começaria? Onde eu começaria? Poderia até ser por onde eu começaria. Seria uma opção. Então, onde eu começaria? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, who? Quem? Portanto, quem would I speak? Eu falaria. E por último, nós temos a palavra com. Quem eu falaria com? Fica estranho, né? Nessa ordem. A gente precisa, no português, pegar o com e jogar lá para frente, ficando assim. Com quem would I speak? Eu falaria. Então, if I could get into India, se eu pudesse entrar na Índia, where would I start? Onde eu começaria? Who would I speak with? Com quem eu falaria? Vamos para a pronúncia. Para quem não está acostumado com o método do canal, frase em inglês, transcrição aportuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como essas palavras são pronunciadas. Vamos lá. If I could get into India, if I could get into India, where would I start? Where would I start? Where would I start? Who would I speak with? Who would I speak with? If I could get into India, where would I start? Who would I speak with? If I could get into India,
Where would I start? Who would I speak with? If I could get into India, where would I start? Who would I speak with? If I could get into India, where would I start? Who would I speak with? India is a black hole. Forget about patient zero. India is a black hole. Forget about patient zero. Quando ele fala India is a black hole, ele está dizendo Índia é um buraco negro. Você até poderia dizer a Índia é um buraco negro. E aí diz o seguinte, forget about seria esqueça sobre. Literalmente, esqueça sobre. Patient zero. Paciente zero seria esqueça sobre o paciente zero. Você até poderia adaptar para esqueça o paciente zero. Enfim, ele não está procurando o paciente zero, ele quer saber onde surgiu, quem foi a primeira pessoa, onde o vírus teve origem. Então, é uma das pesquisas, o fato dele estar ali em Israel, né, nesse contexto da cena, é porque ele estava procurando a origem do vírus. E dentro do filme, eles haviam descoberto que Israel havia se fortalecido, se fortificado. Por isso que tem vários muros ali em volta. Então, India is a black hole. Índia é um buraco negro. Forget about patient zero. Esqueça o paciente zero. Quanto à pronúncia, India is a black hole. India is a black hole. Forget about patient zero. Forget about patient zero. India is a black hole. Forget about patient zero. India is a black hole. Forget about patient zero. India is a black hole. Forget about patient zero. India is a black hole. Forget about patient zero. I can't do that. It's too late for me to build a wall. I can't do that. It's too late for me to build a wall. Quando ele fala I can't do that, pode significar eu não posso fazer isso, pode significar também eu não consigo fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso. São opções que o can't, que é a forma negativa do can, carrega. Portanto, I can't, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, até mesmo eu não sei em alguns contextos. O que é interessante porque quando ele fala it's too late, ele está dizendo é tarde demais. É tarde demais, it's too late for me, para mim, né? Nesse caso, para eu. Por que para eu? Porque você vai iniciar uma frase aqui, certo? Para eu o quê? Construir um muro. To build, construir. Então, para eu construir a wall, um muro. Então, nós temos a tradução. I can't do that. Eu não consigo fazer isso. Eu não posso fazer isso. It's too late for me to build a wall. É tarde demais para eu construir um muro. Pode ser adaptado também para é tarde demais para construir um muro, tirando o eu. Afinal, não é só ele que vai construir, né? Que construiria. Enfim, indo então para a pronúncia, I can't do that. I can't do that. It's too late for me to build a wall. It's too late for me to build a wall. I can't do that. It's too late for me to build a wall. I can't do that. It's too late for me to build a wall. I can't do that. It's too late for me to build a wall. I can't do that. It's too late for me to build a wall. I'm running out of time. I need specifics. I need answers. I'm running out of time. I need specifics. I need answers. Quando ele fala I'm running, ao pé da letra significa eu estou correndo. O que é interessante porque nós temos o aura. Para quem não se lembra, aura é uma adaptação, é uma contração de out of. Então, out of, falando rápido, pode ser pronunciado out of ou aura. Nós já falamos sobre ele na aula com os Vingadores, você lembra? Stay out of the way. Só para nós entendermos, quando ele fala I'm running out of time, ele está dizendo eu estou correndo contra o tempo. Quer dizer que o tempo dele é limitado. Quer dizer, o tempo literalmente não está a favor dele. Então, quando nós falamos I'm running out of
time ou running out of time seria eu estou correndo contra o tempo. E então ele diz I need specifics. Ao pé da letra significa eu preciso de especificações. O que ele quer dizer quando ele fala eu preciso de especificações? Ele está querendo dizer que ele precisa de detalhes, ele precisa de informações mais precisas. Portanto, quando ele conclui dizendo aqui, ó, I need answers, ele está dizendo eu preciso de respostas. Portanto, temos a tradução. I'm running out of time. Eu estou correndo contra o tempo. I need specifics. Eu preciso de especificações. I need answers. Eu preciso de respostas. Vamos para a pronúncia. Repitam comigo aí. I'm running out of time. I'm running out of time. I need specifics. I need specifics. I need answers. I need answers. I'm running out of time. I need specifics. I need answers. I'm running out of time. I need specifics. I need answers. I'm running out of time. I need specifics. I need answers. I'm running out of time. I need specifics. I need answers. I don't have answers. All you can do is find a way to hide. I don't have answers. All you can do is find a way to hide. Quando ele fala I don't have answers, ele está dizendo simplesmente eu não tenho respostas. Então, gente, importantíssimo entender que don't, negativo, presente simples, significa eu não tenho. I don't have. Portanto, continuando, ele conclui a citação, o trecho, a cena, dizendo all you can do, tudo que você pode fazer, is find, é encontrar, ou é achar, certo? É o achar no sentido de encontrar. Então, tudo que você pode fazer é achar a way, um caminho, uma forma, uma maneira, um jeito. Então, achar um jeito. To hide, esconder, é o verbo esconder, to hide. Então, achar um jeito de se esconder. Temos, então, a tradução. I don't have answers. Eu não tenho respostas. All you can do, tudo que você pode fazer, is find a way to hide. É achar um jeito de se esconder, basicamente. Vamos então para a pronúncia, para concluirmos essa aula. I don't have answers. I don't have answers. All you can do is find. All you can do is find a way to hide. I don't have answers. All you can do is find a way to hide. I don't have answers. All you can do is find a way to hide. I don't have answers. All you can do is find a way to hide. I don't have answers. All you can do is find a way to hide. Agora você vai assistir comigo essa cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil a compreensão. If I could get into India, where would I start? Who would I speak with? India is a black hole. Forget about patient zero. I can't do that. It's too late for me to build a wall. I'm running out of time. I need specifics. I need answers. I don't have answers. All you can do is find a way to hide. O ator Brad Pitt também protagonizou o filme Bastardos Inglórios. Vamos lá! Nesta cena, o Tenente Aldo, interpretado por Brad Pitt, faz um breve discurso antes de conduzir sua equipe para uma missão contra os alemães. Para entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos assisti-la primeiramente com legendas em português. Vamos lá! And the German will be sickened by us. And the German will talk about us. And the German will fear us. And when the German closes their eyes at night, and they're tortured by their subconscious for the evil they have done, it will be with thoughts of us that they are tortured with. Sound good? Yes, sir! That's what I like to hear. Agora esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá. And the German will be sickened by us. And the German will talk about us. And the German will fear us.
And when the German closes their eyes at night, and they're tortured by their subconscious for the evil they have done, it will be with thoughts of us that they are tortured with. Sound good? Yes, sir! That's what I like to hear. Agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá. And the German will be sickened by us. And the German will talk about us. And the German will fear us. And the German will be sickened by us. And the German will talk about us. And the German will fear us. Quando ele diz and the German, obviamente ele não está dizendo e o alemão. Ele está se referindo ao povo alemão. É como se fosse and the German people. E o povo alemão e os alemães. Portanto, nós traduzimos isso aqui para o plural, ficando e os alemães, and the German. E ele diz isso aqui, ó, will be. Futuro do verbo to be seria tecnicamente serão, estarão. E serão, estarão o quê? Sickened é o passado do verbo sicken, que significa adoecer, passar mal. E by us significa por nós. Então, quando ele diz will be sickened, é como se fosse estarão, ficarão adoentados. By us. Por nós, é como se fosse assim, eles vão passar mal por causa de nós, ou por nossa causa. Então, essa primeira frase, and the German will be sickened by us, estamos dizendo simplesmente, e os alemães passarão mal por nossa causa. E aí, na sequência, and the German will talk about us. Mais uma vez, e os alemães will talk about us seria falarão, conversarão, about, sobre, us, nós. Portanto, e os alemães falarão sobre nós. Lembrando que talk é o sentido de falar, o ato de conversar. Então, eles serão os assuntos ali, né? E por último, and the German will fear us. Então, e os alemães will fear, temer. No futuro, temerão a nós, então nos temerão. Então, gente, presta atenção, nós temos aqui a tradução desse trecho. And the German will be sickened by us. E os alemães passarão mal por nossa causa. And the German will talk about us. E os alemães falarão sobre nós. And the German will fear us. E os alemães nos temerão. Vamos então analisar a pronúncia dessa frase. Vamos lá. Para quem não está acostumado com o método do canal, o que nós fazemos aqui é colocar a frase em inglês citada pelo personagem e aqui embaixo uma transcrição aportuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como o personagem pronunciou essa frase, certo? Então vamos lá. And the German will be sickened by us. 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 And the German will talk about 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 us. And the German will fear 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 us. Portanto, and the German will be sickened by us. And the German will talk about us. And the German will fear us. And the German will be sickened by us. And the German will talk about us. And the German will fear us. And the German will be sickened by us. And the German will talk about us. And the German will fear us. And the German will be sickened by us. And the German will talk about us. And the German will fear us. And when the German closes their eyes at night, and they're tortured by their subconscious for the evil they have done. And when the German closes their eyes at night, and they're tortured by their subconscious for the evil they have done,
Quando ele começa dizendo and when the German, seria e quando os alemães closes their eyes, fecham seus olhos. Lembrando que their eyes significa olhos deles. Their significa deles. Nós adaptamos para seus olhos, se referindo aos olhos deles, certo? At night, de noite. Então, e quando os alemães fecham seus olhos de noite ou à noite, esse fecham poderia ser adaptado para fecharem, certo? Indicando aí um pouquinho de futuro, né? E quando os alemães fecharem seus olhos à noite. E então ele diz, and they're tortured by their subconscious. No início, and they're tortured significa e eles são torturados. Enfim, você não precisa ter que citar no português o eles. Então você pode dizer e são torturados by their subconscious, significa pelo seu subconsciente, for the evil they have done, pelo mal que eles têm feito, ou pelo mal que têm feito. Podemos omitir também o they novamente. Então, for the evil they have done, pelo mal que têm feito, ou pelo mal que fizeram. Então vamos lá, gente, vamos fazer as adaptações necessárias aqui nessa tradução. And when the German closes their eyes at night, e quando os alemães fecharem seus olhos à noite, and they're tortured by their subconscious, e são torturados pelo seu subconsciente, podemos até adaptar aqui para enquanto. Enquanto são torturados pelo seu subconsciente, for the evil they have done, pelo mal que têm feito, ou pelo mal que fizeram. Então, a frase poderia se concluir, ser traduzida dessa forma. E quando os alemães fecharem seus olhos à noite, enquanto são torturados pelo seu subconsciente, pelo mal que fizeram, vamos analisar a pronúncia e depois analisar a sequência final dessa frase, certo? Vamos lá. And when the German closes their eyes at night, and when the German closes their eyes at night, and when the German closes their eyes at night, and when the German closes their eyes at night, and when the German closes their eyes at night, and they're tortured by their subconscious for the evil they have done, and they're tortured by their subconscious, and they're tortured by their subconscious for the evil they have done. For the evil they have done. And they're tortured by their subconscious for the evil they have done. And they're tortured by their subconscious for the evil they have done. And they're tortured by their subconscious for the evil they have done. And when the German closes their eyes at night, and they're tortured by their subconscious for the evil they have done. And when the German closes their eyes at night, and they're tortured by their subconscious for the evil they have done. And when the German closes their eyes at night, and they're tortured by their subconscious for the evil they have done. And when the German closes their eyes at night, and they're tortured by their subconscious for the evil they have done, it will be with thoughts of us that they are tortured with. It will be thoughts of us that they are tortured with. Quando ele diz it will be thoughts, seria serão pensamentos of us, de nós. E essa frase final, se você traduzir ao pé da letra na mesma ordem, vai ficar assim, ó. Que eles são torturados com. Que eles são torturados com. Você percebe que esse com aqui, no inglês fica numa ordem diferente. Nós vamos ter que jogar ele para frente. Portanto, vai ficar assim, ó. Com que eles são torturados. Ou poderia ser com quem eles são torturados. Enfim, temos aqui uma tradução, uma adaptação. It will be thoughts of us. Serão pensamentos de nós. That they are tortured with. Com quem eles são torturados. Vamos então analisar a pronúncia dessa frase. Olha só. It will be thoughts of us. It will be thoughts of us. That they are tortured with. That they are tortured with.
Portanto, it will be thoughts of us that they are tortured with. It will be with thoughts of us that they are tortured with. It will be with thoughts of us that they are tortured with. It will be with thoughts of us that they are tortured with. Sound good? Yes, sir! That's what I like to hear. Sound good? Yes, sir. That's what I like to hear. Quando ele diz sound good, é como se fosse parece bom? Isso soa legal para vocês? E então eles respondem yes, sir. Significa sim, senhor. E então that's what I like to hear. That's what é como se fosse é isso que. Então that's what é a expressão é isso que. I like to hear. Eu gosto de ouvir, ao pé da letra. Então, sound good? Parece bom? Yes, sir. Sim, senhor. That's what I like to hear. É isso que eu gosto de ouvir. Vamos então analisar a pronúncia. Presta atenção. Sound good? Sound good? Sound good? Sound good? Sound good? Yes, sir! Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! That's what I like to hear. 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 Agora você vai assistir comigo essa cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá. And the German will be sickened by us. And the German will talk about us. And the German will fear us. And when the German closes their eyes at night, and they're tortured by their subconscious for the evil they have done, it will be with thoughts of us that they are tortured with. Sound good? Yes, sir! That's what I like to hear. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo e de comentar o que você achou dessa aula. E se por acaso você ainda não é inscrito no canal, clique no botão aqui de se inscrever e ative as notificações para não perder nenhuma aula. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de inglês para iniciantes. A jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real. Aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada, e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês
tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês, ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora!